Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e se preparar para a vinda de Jesus, a sua segunda vinda à Terra, a sua vinda gloriosa. Estamos passo a passo comentando sobre como será a segunda vinda do Senhor, os sinais que nos mostram que Ele está vindo, que Ele está voltando. E o primeiro sinal que Jesus mostrou ali para os seus discípulos no Monte das Oliveiras foi a respeito do templo em Jerusalém. Aquele templo que foi totalmente destruído, conforme a palavra do Senhor, 40 anos depois que Ele disse isto. No programa de hoje, conversaremos sobre o segundo templo. Houve a construção do primeiro, foi destruído. O segundo templo foi levantado. E como foi levantado? Você sabe a história? Vamos estudar na palavra sobre isto? Deixe o seu coração aberto para o Senhor e pronto para aprender a palavra de Deus. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, queremos então estudar sobre os sinais da vinda de Jesus e vemos que Jesus, Ele trouxe ali a questão do templo como um sinal. Jesus mostrou que a sua palavra é digna de toda aceitação. Ele mostrou que a sua palavra tem peso. Ele mesmo disse a respeito de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer a verdade? Conheça Jesus. Quer conhecer a verdade? Leia a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus tem se cumprido no decorrer dos séculos. Jesus então falou sobre o templo, mas os discípulos lhe mostraram aquele grande templo tão lindo. E o que Jesus falou a respeito dele? Que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. E essa palavra se cumpriu. Se cumpriu quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e destruiu completamente o templo. Mas vamos ver na Escritura como ele foi construído. Então abra sua Bíblia em Esdras, no capítulo 3, vamos ler do verso 8 ao 13. Preste atenção, diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então, se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enabe, seus filhos, seus irmãos, os levitas. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos ver uma diferença entre a construção dos muros e a construção do templo. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos por Neemias e pelas mãos dos judeus, do próprio povo que ali morava. Um povo que não estava preparado para a construção, um povo que não era edificador. Nós vamos ver perfumistas, ourives, sacerdotes, mulheres, as filhas de certo judeu lá, construindo, todos com a mão na massa. Mas o templo está sendo construído por pessoas expert, por pessoas capazes de levantar aquela construção. E eles estão recebendo a superintendência ou a supervisão dos sacerdotes. Então, vamos continuar com o nosso texto. Diz aqui: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas,
E os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Bem, nós sabemos que quando se lançam os alicerces são feitos profundos. Debaixo da terra, a gente não vê os alicerces, a gente não vê. Parece que está enterrando dinheiro, parece que estamos gastando tanto com pedras, com concreto, mas os alicerces são fundamentais. Os alicerces vão estar ali delimitando o tamanho da obra. Os alicerces vão estar suportando o tamanho da obra. E assim que eles prepararam aqueles valados, aqueles buracos no chão e foram enchendo com as pedras, fazendo ali os alicerces do templo, diz aqui a palavra, que quando os edificadores lançavam os alicerces, os sacerdotes se vestiram com a sua roupa sacerdotal, paramentados e com todos os instrumentos, com símbolos, com aqueles pratos, com as trombetas. Eles então começaram a louvar ao Senhor, começaram a adorar ao Senhor. Nós vemos como é importante cada fase do nosso trabalho, cada fase da nossa vida, cada fase do nosso ministério ser celebrada com júbilo. Nós temos alegria em tudo que fazemos, principalmente naquilo que fazemos para Deus. O segundo templo, quando foi levantado, é claro que havia muitas lembranças do primeiro templo. O primeiro templo erguido por Salomão foi tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tudo coberto de ouro, com aquelas colunas de bronze. Quando o sol batia sobre o templo, reluzia, rebrilhava. Era a cidade dourada, Jerusalém. Sim, o templo foi levantado, mas o templo foi totalmente destruído por Nabucodonosor. E agora, quando o povo está construindo, reconstruindo o templo, começando do alicerce, porque sobrou tão pouco. Começando do alicerce, todo o ouro, todo o bronze, toda a prata foi levada por Nabucodonosor para a Babilônia. Tudo foi tirado de Israel e levado para Babilônia. E assim, quando o povo de Deus desobedece, ele é espoliado, ele é roubado em seus tesouros, ele é humilhado. Na sua vida é assim também. Quando você deixa os caminhos de Deus, quando você abandona o Senhor, quando você vai para o mundo, o inimigo rouba tudo que é precioso. A sua paz, a sua alegria, o seu prazer de viver, o inimigo rouba a glória de Deus na sua vida. Mas aqui há uma reconstrução. Começa simples diante da grandeza do que era. Vamos continuar a leitura do nosso texto aqui. Diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Agora, quando se lança os alicerces, quando os sacerdotes ali estão paramentados com roupa de gala, com roupa de festa, tocando os chofares, batendo aqueles pratos, os símbolos, os instrumentos musicais, cantando, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto havia tanta festa, os mais velhos
que lembravam daquela casa, lembravam do templo de Salomão, estavam chorando. Será que nós teremos um templo tão bonito quanto foi o templo de Salomão? Será que teremos ouro suficiente? Teremos prata? Teremos bronze? Teremos a beleza, a riqueza do que foi este templo? Será que ele voltará a brilhar como foi da primeira vez? Deus levanta os profetas, levanta Ageu, levanta profetas nesse tempo da reconstrução e diz que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro. Como assim? Os velhos estão chorando, mas os jovens estão festejando. E aqui diz que com gritos de grande alegria, eles celebravam o lançamento dos alicerces do templo. Por quê? Porque ali estaria o centro de seu culto, a presença do seu Deus, para que eles pudessem manter a sua identidade como nação separada por Deus. Havia gozo e havia tristeza. E se misturaram as vozes de alegria, os gritos de alegria com os uivos ou os gemidos de choro. E muito longe se ouvia a voz deles, na construção, no lançamento dos alicerces. Sabemos que também está para ser levantado o terceiro templo em Jerusalém. E sabemos que o terceiro templo será uma marca da segunda vinda de Jesus. Este templo que Esdras levantou foi o templo onde Jesus entrou. Entrou pelo portão dourado como rei de Israel. Entrou montado num jumentinho, de acordo com a profecia. O templo é um sinal. Foi sinal da primeira vinda, preparado para a entrada de Jesus. E o terceiro templo que virá, também para a entrada do Senhor. Você é um templo do Espírito Santo e está pronto para a vinda do Senhor? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei, Senhor, que tudo podes fazer, que assim como aquele templo tão lindo foi destruído, assim como no início o homem perdeu toda a sua glória, toda a comunhão que tinha contigo, mas o Senhor trouxe tudo novamente. O segundo templo foi levantado e, ó Deus, de uma maneira tão humilde, e depois ele foi embelezado por Herodes. Senhor, assim também nós aqui estamos como templo do Teu Espírito Santo. Que o Senhor veja beleza em nós, que o Senhor traga a Tua alegria em nossos corações e que nós possamos ter realmente o Teu Espírito Santo habitando em nós. Abençoa cada pessoa que nos assiste, para que haja em seus corações alegria, paz, salvação, a Tua doce presença na sua casa, no seu lar. Traz a resposta às suas orações e os abençoe com Tua bênção maravilhosa e total. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É bom orar, é maravilhoso orar, sabendo que o nosso Deus nos responde. Que você esteja preparado para a vinda do Senhor. E te convido a estar conosco no próximo programa, quando aqui estaremos falando sobre a vinda de Jesus. Acesse o nosso site e conheça o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe.